Graça e paz, irmãos. Estamos aqui de novo mais uma vez, nesse vídeo, declarando a palavra de Deus, ministrando na tua vida, a palavra do Senhor, a bondade do Senhor, a graça do Senhor. E assim, do profundo do meu coração, gostaria que essa palavra entrasse na tua vida e mergulhado na tua fé, gerasse vida. Amém? Então, no último vídeo que nós colocamos, nós falamos algumas coisas, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração e queremos relembrar rapidamente para a gente poder entrar num outro tópico aqui. E se vocês lembrarem, a gente falou sobre aquele tripé, a gente falou sobre aquela situação que nós temos, que existe em nós, faz parte da nossa característica, faz parte da nossa vida, esse tripé. Então eu quero lembrar, eu quero relembrar aqui esse tripé, porque é importante, irmão. É importante para poder a gente dar prosseguimento naquilo que Deus quer falar conosco, Então, se vocês não se lembram, vou refrescar a memória para vocês. O primeiro, autonomia mental, o livre-arbítrio, livre escolha. Você decide, você escolhe, você decide o caminho a tomar, você decide ter a atitude X, Y. Você escolhe. Então você foi feito, está aí dentro de você, essa autonomia mental, essa livre escolha. A segunda, que nós falamos no vídeo passado, que significa o que? As influências externas. Nós somos vulneráveis, suscetíveis a termos essas influências externas, tanto visíveis como invisíveis, querido. Você é influenciado. Você é influenciado por uma música, você é influenciado por uma palavra, você é influenciado no mundo espiritual, algo chega, ou é de Deus ou não, algo que te atormenta e muitas das vezes você não sabe, mas você é influenciado pelas coisas externas, E a terceira coisa que nós falamos é que nós, seres humanos, nós cogitamos das coisas que já estão postas antes de ter um bloqueio. A gente cogita, a gente pensa, mas será que é assim? A gente duvida, não é verdade? Nós somos assim. E aí está formado esse tripé na nossa vida, E a gente precisa analisar, a gente precisa estar atento, nós precisamos estar atento com esse tripé, para que venhamos a tomar decisões na nossa vida, com Deus ou sem Deus. E mediante a essas três características que fazem parte da nossa vida, vai ditar o caminho que vamos trilhar. Ou um caminho com Deus ou um caminho sem Deus. E nós falamos aqui, demos um exemplo lá no Jardim do Éden, que aconteceu com Eva, que ela foi influenciada, ela usou a sua autonomia mental, o seu livre-arbítrio para escolher, ela cogitou daquela situação. E deixa eu te falar aqui uma coisa, querido. O diabo, ele quer tomar vantagem nisso. Ele vai fazer de tudo para que você venha tomar decisões erradas. Que você venha usar essas três características que fazem parte da tua vida para poder tirar você do alvo. Para fazer você tomar um outro rumo na tua vida.
E baseado nisso, eu quero entrar aqui num outro tópico. Baseado nessa situação na qual Satanás ele entra, ele é sagaz, ele é como uma raposinha que entra na vinha. Ele usa de artimanhas para poder fazer com que essas características que fazem parte da nossa vida, da minha e da sua vida, venha a sair e venha a ele dominar e a gente sair da presença de Deus. A gente quebrar uma aliança, a gente ser influenciado por ele e a gente não fazer a vontade de Deus. E não ser feliz e não ter a salvação. Então, eu quero dizer para você, nesse vídeo aqui, eu quero dizer para você nesta hora, que Satanás, ele vai fazer tudo. Satanás, ele projetou situações para poder fazermos com que a gente venha a sair. E eu quero falar um pouquinho que o diabo, ele projetou a queda do homem. Como nós vimos aqui, ele projetou isso na vida de Eva, ele utilizou isso que o homem tem como característica dele para poder fazer. Essa foi a finalidade dele. Essa tem sido a finalidade dele em toda a situação, até chegarmos a nós. Toda a vida, toda a história da humanidade. A finalidade dele sempre foi essa, em querer destruir aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Você, eu, nós. Então, através ele sabendo dessa situação, ele projetou uma queda. Na verdade, ele já veio de uma queda. Ele já veio de uma rebelião no céu. E através dessa situação, através dessas características, ele tem jogado para o homem. Ele tem a finalidade dele. Deixa eu te falar aqui, querido, para você pensar, refletir. Tem 3 coisas que o diabo ele aproveita dessa situação para poder trazer na vida do ser humano. A primeira é a rebelião. A primeira é a rebelião. A segunda finalidade dele é trazer o pecado. Através da rebelião já entra o pecado. E a terceira aqui é a condenação. A condenação. E nessas 3 coisas, ele consegue fazer o quê? Ele consegue a deformar aquilo que é a imagem e semelhança de Deus em suas características, na sua essência. É por isso que Cristo ele veio, né? Para isso que Cristo veio, para destruir as obras de Satanás, para que venhamos a voltarmos e sermos semelhantes a Cristo. Mas para isso nós temos o quê? Que andar com Ele, andar com o Senhor. Então, eu queria falar um pouquinho nisso. Eu falei aqui que a finalidade de Satanás é fazer com que aquele que era a imagem e semelhança de Deus tornar semelhante a Satanás, jogando, né, colocando, imprimindo na vida do homem a rebelião, o pecado e a condenação. E a Bíblia ela é clara. Eu queria falar um pouquinho de condenação. A gente vê que o diabo ele se rebelou. Deixa eu te explicar um pouquinho aqui sobre rebelião antes de entrar na condenação. A rebelião, às vezes a gente fala assim, a pessoa é rebelde, ele tem se rebelado. Às vezes a gente não gosta muito dessa palavra, mas a essência dessa palavra, deixa eu te explicar aqui, é simplesmente você tirar Deus do trono da sua vida, do governo da sua vida, você chegar assim, olha, Deus, sai, deixa eu entrar, e você sentar nesse trono. Isso é rebelião. Isso é você se rebelar.
Tirar Deus da primazia da sua vida. Deus é você tirar ele em todas as situações. Isso é rebelião. Isso é rebeldia. Então, através da rebelião vem o pecado. E o pecado automaticamente vem a condenação. E deixa eu te falar aqui uma coisa. O salmista ele fala para nós que nós fomos concebidos em pecado. É para isso que o sangue do Cordeiro, o sacrifício de Cristo, ele veio o que? Apagar as nossas transgressões, ele veio nos purificar. Através de quê? Através do perdão, através da confissão, através do arrependimento do ser humano, da minha e da sua vida, querido. Então, voltando aqui, Satanás, ele tinha sido sentenciado. E através disso, ele forjou o homem, através dessas 3 características que nós falamos aqui, ao homem pecar também, se rebelar, pecar e ser condenado. O martelo já está batido, querido. O martelo já está batido para Satanás e seus anjos caídos e para a humanidade sem Cristo. Vamos lá, eu queria ler 2 passagens aqui com você. A primeira fica lá em Apocalipse 20, versículo 10. Aqui fala sobre a sentença de Satanás, a sentença do diabo. Apocalipse 20, versículo 10 diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Satanás foi lançado, aqui já está dizendo a sentença dele. Por causa de quê? Por causa da sua rebelião, por causa do seu pecado. Já está condenado. Satanás já está condenado. E agora, a gente vê a sentença do homem em Apocalipse mesmo. Abre a tua Bíblia lá depois e confere lá em Apocalipse 21, versículo 8. Ele diz assim: mas quanto aos medrosos, aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte, ou seja, o seu lugar, será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui já está a sentença do homem também, querido. Aqui já está a condenação do homem também. Em 2 Coríntios, lá, segunda carta aos Coríntios 1, 9, vai dizer assim: portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. 2 Coríntios 1, 9, já em nós mesmos já tinha a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, olha a situação que foi colocada, e Satanás, eu já tô condenado, eu vou levar aquele que é a imagem e semelhança de Deus também comigo. É por isso que a gente precisa aprender, é por isso que a gente precisa entender como funciona, como que é a minha natureza, qual é o propósito de Deus, qual é o propósito também de Satanás. Eu sempre falo que o mundo espiritual, ele não brinca. O diabo, ele não brinca de ser diabo. E nem Deus brinca de ser Deus. Nós precisamos levar a sério as coisas de Deus. Nós precisamos levar a sério a vida. Nós precisamos levar a sério a realidade. A realidade de que nós estamos nesse mundo, mas daqui a pouco vamos partir, vamos sair daqui. E para onde, meu querido? Para onde você vai, minha querida? Meu irmão, minha irmã, para onde você vai? Se aquele não perseverar até o fim, não tiver as suas vestes limpas, está aqui a condenação do homem. Então,
Satanás, ele vai fazer de tudo, meu querido. Satanás, ele vai fazer de tudo para poder tirar você da posição, fazer você usar a tua autonomia mental, usar as tuas dúvidas, as cogitações que vêm na tua mente, oh meu Deus, as influências. Ele vai usar essas três coisas para poder fazer você ir para um local na qual não é a presença de Deus, querido. Pensa nisso, medita nisso. Medita nessas coisas, querido. Reflete a tua vida, vê como é que você está. Será que você está sendo influenciado? Será que você tem cogitado as coisas que Deus tem colocado para você? Às vezes Deus coloca coisas na nossa vida secular. Né? Hoje a gente vê tantas coisas na área da política, em outras coisas. Nós precisamos ver Deus nessa situação e a gente pensar e analisar o que Deus quer nessa história, o que Ele quer de mim, que caminho que eu venha tomar, decidir. O que tem me influenciado, o que tem me feito mal. Deixa eu te falar outra coisa aqui. Às vezes a gente se acomoda, a gente se acostuma. O pecado, ele é assim. Às vezes a gente se acostuma com o pecado. A gente acostuma, aquilo vem, pessoas influenciam, música influencia, internet influencia, televisão, a mídia influencia. Oh, meu Deus, várias coisas nos influenciam, aquilo já começa montar aquela estrutura dentro de nós e a gente acostuma com aquilo, querido. E vai nos levar a uma condenação, vai nos levar fora do propósito de Deus. Oh, meu Deus. E eu quero falar aqui, dar continuidade aqui, falar um pouquinho de uma estrutura que nós temos. Devido a essa queda do homem ali no Jardim do Éden, acontece algo ali. Deixa eu te explicar aqui um pouquinho. O homem ali, ele tinha um corpo eterno, querido. Adão e Eva, eles eram eternos. E através da queda, através da insubmissão à vontade e à palavra de Deus, né? O homem decidiu, o homem concordou com ele mesmo em cair, e depois da queda ele perdeu esse corpo eterno. E foi criado dentro dele, criado dentro de nós, uma coisa chamada corpo do pecado. Paulo ele vai falar sobre isso. Abra a sua Bíblia e depois vamos lá, Romanos 6,6 diz isso. O homem ele perde o corpo imortal e passa a ter o corpo do pecado. E Paulo ele vai falar sobre isso, meu querido. Meu irmão, minha irmã, ele vai falar sobre isso. Romanos 6,6, ele diz assim: e pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. O nosso velho homem foi crucificado com ele. Com quem? Ele quem? Cristo. Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Olha aqui que Paulo fala, que nós já fomos crucificados. Isso daí é você pegar a tua autonomia mental, você pegar teu livre-arbítrio, livre escolha e cravar na cruz. Você pegar toda a influência, tudo aquilo, você fechar e colocar na cruz. Você só ouve a palavra de Deus, só ouve aquilo que vem de Deus. Você toma só direção naquilo que vem de Deus. Você não cogita nada. Tudo cravado. O velho homem, o nosso velho homem, crucificado com ele, para que o corpo do pecado, olha só, existe aqui uma condição. Existe aqui uma condição, meu querido. Primeiro, o velho homem ele precisa ser crucificado
Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído. Foi criado em você essa estrutura, vamos dizer assim, essa estrutura adâmica. Essa herança do primeiro pai. Essa herança que gosta, que tem um desejo de pecar, tem o desejo de fazer aquilo que é mal, aquilo que está no nosso coração. E a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que o coração do homem ele é enganoso. O coração do homem ele é enganoso. Então eu quero deixar bem claro para você, querido. O corpo do pecado. Tá aí essa estrutura que às vezes a gente não entende. Paulo, ele falava o quê? Olha, o bem que eu quero fazer, se não faço mais o mal. Meu Deus, isso é forte. O mal que está em mim, esse eu faço. Entendeu? Essa é a estrutura do corpo do pecado. Que para ele ser destruído, ele está condicionado ao que? Ao velho homem está preso na cruz. E dizer que nem Paulo fala, olha, mas eu não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É Cristo vivendo na minha mente, no meu coração. Os meus desejos têm que ser o desejo dele. As minhas vontades têm que ser a vontade dele. Não os desejos do meu coração. Pensa nisso, medita nisso, querido. Fala com o Senhor, Deus, tem aqui essa estrutura. Está aqui, ó. Lê Romanos 6,6. Está aqui. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, precisa estar crucificado, para que o corpo do pecado, essa estrutura do corpo do pecado, meu Deus, seja destruído. E aí o que acontece? Ele sendo destruído, nós não vamos ser mais escravos do pecado. Ele não vai tomar mais domínio na nossa mente, na tua mente, querido, no teu coração. Você não vai se levantar agora, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou pecar. Não, você vai estar liberto. Você vai dar ordem no espírito para a tua mente, para o teu coração, para a tua vida. Você não vai ser mais escravo do pecado. Pensa nisso. Ore, busca o Senhor. A tua vida, a minha vida, a nossa vida precisa estar na cruz, querido. Mas estar na cruz é o que? É a nossa vontade, os nossos sentimentos. Nós precisamos saber separar, querido. Você precisa saber separar o que é espírito, o que é alma. Às vezes a gente faz confusão. Às vezes a gente pensa que Deus está falando porque eu estou arrepiado. Amém, eu posso ficar arrepiado com a presença de Deus. Mas às vezes aquilo dali não é a presença de Deus. Eu sou uma pessoa almática que... E não é, eu sou uma pessoa sentimental e penso e me confundo. Me confundo. Acho que Deus está falando e não está falando nada. Então a gente precisa perceber. A gente precisa... É por isso que eu falei no outro vídeo... Nós somos seres espirituais, que você é um ser espiritual, que tem uma alma, claro, tem sentimentos, tem desejos, e que isso tudo está dentro de um invólucro chamado corpo. Mas é o espírito que precisa crescer. É por isso que você e eu, nós precisamos colocar a nossa vida cravada na cruz. A nossa mente, nosso coração, aquilo que falamos, aquilo que olhamos, aquilo que ouvimos, os 5 sentidos, querido. Presta atenção como você tem canalizado os seus 5 sentidos. Eu falei aqui no outro vídeo sobre as portas de entrada, querido. As portas de entrada aí na tua vida. Fecha. Fecha para o mal. Fecha para aquilo que não é de Deus. Porque senão, se você não fechar, ele vai entrar.
e vai criar uma estrutura forte que você não vai poder quebrar. Você não vai conseguir pegar e fazer o quê? Você não vai conseguir pegar e ir para a cruz. O corpo do pecado, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te manipular. Ele vai te dominar. Dominar como? Dominar a tua mente e o teu comportamento, querido. Ele vai dominar a sua mente e o seu comportamento. Essas coisas são interligadas. Nós vamos falar nos vídeos posteriores sobre isso, sobre essa junção entre coração e mente. Jesus ele falou sobre isso. Então, o corpo do pecado, olha só, se você não for para a cruz, se você, oh meu Deus do céu, acredite, se você não for para a cruz, o corpo do pecado ele vai crescer em você e vai te manipular através dos seus sentimentos, através da tua alma. Ele vai dominar a tua mente e as tuas ações, o teu comportamento, as tuas atitudes. É assim que funciona. O mundo espiritual é assim, o reino de Deus é assim. Tomado por esforço, o esforço é você negar a si mesmo. Jesus já falou, negue a si mesmo e tome a sua cruz, querido. É negar você. Negar a tua vontade, dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Está vendo aqui como é que funciona o corpo do pecado? Já está. Nós perdemos isso lá no Jardim do Éden. Nós perdemos o quê? Um corpo eterno. E agora estamos vivendo esse corpo do pecado. Sabemos que depois que Jesus vier, a vinda dele, ele arrebatar a sua igreja, nós vamos ter um corpo glorificado. Mas por enquanto, tem esse corpo do pecado que ele precisa ser destruído da minha e da sua vida. Precisa ser destruído. Como é que tem funcionado a sua mente? Como é que tem funcionado o seu coração? Repetindo aqui, a tua autonomia mental. Será que Satanás ele tem te influenciado nas coisas externas? Será que você tem tomado decisões para que todo o plano diabólico, todo o plano demoníaco em te separar, porque a finalidade dele é essa, fazer o homem ficar separado daquele que o criou, do seu Criador. Separar, está condenado. Pensa, ou você tem cogitado, mas será que essas coisas que têm acontecido nesses dias, será que Deus, porque vem, querido, vem, se você não tiver na posição em Deus, se você não tiver com a tua, oh meu Deus, com a tua vida crucificada em Deus, se você não tiver o teu velho homem crucificado, o corpo do pecado ele vai jogar isso, ele vai crescer, governando você, e você vai cogitar. Você vai cogitar. Mas eu quero dizer para você, eu quero fechar isso daqui para você, com você. Eu quero dizer para você que para isso que Cristo se manifestou, se revelou, para destruir as obras de Satanás, para destruir as obras daquele que começou ali no Jardim do Éden, achando que conseguir destruir o homem, conseguir separar ele de Deus, daquele que criou a imagem e semelhança dele, conseguir colocar no coração do homem a rebelião, o pecado e a condenação.
Ele esqueceu. Ele esqueceu que Cristo, veio aqui nos resgatar. Ele veio aqui nos dar uma vida em abundância, e não sermos mais escravos do pecado. Pegarmos o nosso velho homem, essa velha criatura aqui, velha mente, velho coração, velho comportamento, velha fala, velhas atitudes, e crucificar, colocar ele na cruz, querido, e o corpo do pecado ser destruído, e o corpo do pecado ser abolido na nossa vida, e sermos mais escravos do pecado. Nós somos livres através do sangue do Cordeiro, sangue de Cristo. É isso. E não cogitarmos mais, não duvidarmos mais da sua palavra, e dizer: Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Só Ele tem, querido. Oh, meu Deus. Que essa palavra seja enxertada no teu coração, na tua mente, no teu espírito. Receba essa palavra, uma palavra de Deus, palavra do Senhor. Viva essa palavra. Viva essa palavra. Viva isso. Viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Fazendo o que? O teu velho homem ser crucificado. E o corpo do pecado não te manipular mais. Ele ser destruído da tua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Fecha os teus olhos agora. Baixa a tua cabeça. Eu quero orar pela tua vida agora. Em nome de Jesus. Pai, te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos. Porque ela é viva e eficaz. Ela transforma. Ela liberta, Senhor, a vida de um homem. Basta ele querer. Basta ele confiar. Basta ele acreditar, Senhor. Ó Deus, e nós te agradecemos por ela. E eu quero orar, Senhor. Deus, eu quero entregar aquele que está vendo, Senhor, esse vídeo. Ó Senhor, e ele... existe a estrutura ali dentro dele, Senhor. O corpo do pecado. Existe, Senhor, essa manipulação na qual o Senhor quer destruir, quer abolir. Deus, eu quero orar e te pedir, Senhor, faça com que os teus filhos, Senhor, venha a colocar todo o velho homem na cruz, cravar na cruz, em nome de Jesus, e que o corpo do pecado seja destruído. Seja destruído. Dê força, Senhor, a cada um para orar, para buscar o Senhor e tomar as decisões em Ti, Senhor. Tomar as decisões no Espírito, não na alma. No nome de Jesus, ó Pai. Quebra todas as barreiras, quebra todas as cadeias que impedem, Senhor. Ministra, dá fé para cada um, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um. Ó Deus, que está vendo, Senhor, que viu e ouviu essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que Ele possa cravar essa palavra no seu coração para não pecar. Para não pecar, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo todos aqueles que estão sendo ministrados por essa palavra. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é muito bom, querido. E que Deus te abençoe muito. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Jesus te ama, tu veio com propósito. Amém? E a gente vai fazer os outros vídeos para frente, tá? E vai colocando para vocês. Fica com Deus e Deus te ama.